Silencie o caos interior. O estoicismo, como caminho de vida. Você já sentiu como se estivesse cercado por um caos constante? Pensamentos barulhentos, preocupações que não cessam, e uma ansiedade que nunca te abandona? E se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar que pode te ensinar a silenciar tudo isso? Não com mágica, não com fórmulas prontas, mas com sabedoria prática. Hoje, vamos explorar o estoicismo, o caminho silencioso para a paz interior. O mundo moderno é um convite diário ao estresse. Redes sociais, cobranças, produtividade tóxica. Mas existe uma filosofia que nasceu há mais de 2000 anos e que continua mais atual do que nunca: o estoicismo. Não estamos falando de uma religião, nem de se tornar frio ou indiferente. Estamos falando de encontrar serenidade mesmo no meio do furacão. Você já sentiu como se estivesse sendo engolido por um turbilhão de pensamentos? Como se sua mente estivesse o tempo todo ligada, agitada, exausta? Notificações no celular, cobranças no trabalho, conflitos em casa, medo do futuro. Vivemos em um tempo onde o barulho não é só externo. Ele invadiu nossas mentes. Às vezes, tudo o que a gente quer é um momento de silêncio, mas não qualquer silêncio. Queremos aquele silêncio que vem de dentro. Aquela paz interior que não depende de um lugar calmo, mas de uma mente tranquila. E se eu te dissesse que existe um caminho para isso? Um caminho que não envolve fórmulas mágicas, nem gurus da internet. Um caminho que foi trilhado há mais de 2000 anos por pensadores que viveram em meio a guerras, escravidão e perda e mesmo assim encontraram paz. Esse caminho se chama estoicismo. Neste vídeo, você vai entender como o estoicismo pode ser a chave para silenciar o caos interior. Vai aprender como aplicar essa filosofia no seu dia a dia, mesmo vivendo em um mundo barulhento. E vai descobrir por que tantos líderes, artistas e pensadores de hoje recorrem aos ensinamentos de homens como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Fica comigo até o final e eu te prometo, você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Porque o silêncio que você procura já está dentro de você. Você só precisa aprender a escutá-lo. No mundo de hoje, somos estimulados o tempo todo a correr, a fazer mais, ser mais, produzir mais. Mas quanto mais corremos, mais distante parece estar a paz que a gente procura. Vivemos uma epidemia silenciosa de ansiedade, estresse e insatisfação. Muitos de nós estamos exaustos não por causa do trabalho, mas por causa da nossa mente. E é nesse cenário que uma filosofia antiga, nascida na Grécia e desenvolvida em Roma, ressurge com força total. O estoicismo não é uma religião. Não exige templos, dogmas ou vestimentas. É uma filosofia prática, feita para ser vivida no caos. Ela não te diz que o mundo vai parar de te desafiar. Ela te ensina a como enfrentar o mundo com coragem, equilíbrio e lucidez. Se você sente que perdeu o controle da sua mente, se sente que está sempre reagindo às pressões externas, este vídeo pode ser o começo de uma transformação. Não uma revolução barulhenta, mas uma revolução silenciosa. Começando aqui, agora, dentro de você. O que é o estoicismo? Breve origem na Grécia Antiga. Zenão de Cítio. Principais nomes romanos: Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Ideia central: você não controla o que acontece, mas controla como reage. A dicotomia do controle: o que depende de mim vs o que não depende. Imagine separar tudo o que você vive em duas caixas. Na primeira, coisas que você pode controlar. Na segunda, tudo o que não pode. O estoico foca apenas na primeira. E é aí que começa a verdadeira liberdade. O estoicismo nasceu por volta de 300 a.C., com um filósofo chamado Zenão de Cítio. Ele começou a ensinar seus discípulos sob um pórtico chamado Stoa Poikai, em Atenas. Daí o nome Stoicismo. Foi em Roma que essa filosofia floresceu. Figuras como Sêneca, um conselheiro do imperador Nero, Epicteto, um escravo que virou mestre, e Marco Aurélio, o imperador filósofo, transformaram o estoicismo numa arte de viver. E qual é a essência do estoicismo? Simples. Existem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. Sua paz depende de você saber a diferença e agir apenas sobre aquilo que está ao seu alcance. Você não controla o trânsito, mas controla sua reação a ele. Você não controla se vai chover,
mas pode decidir levar um guarda-chuva. Você não controla o que os outros pensam de você, mas pode controlar o que você pensa sobre si mesmo. O estoicismo te dá liberdade, porque ele te convida a sair do papel de vítima das circunstâncias e assumir o papel de protagonista das suas escolhas. Não é sobre reprimir emoções, como muitos pensam. É sobre compreendê-las e não ser dominado por elas. É sobre construir uma fortaleza interna tão sólida que o barulho de fora não te afeta mais. O caos interior na vida moderna, ansiedade, comparação, medo do futuro. Como o pensamento moderno nos afasta da tranquilidade. A ilusão do controle total. O estoicismo, como antídoto para o superestímulo digital, estamos constantemente reagindo. Há uma curtida, há uma crítica, há uma expectativa. Mas será que precisamos reagir a tudo? O estoico diria: não. Ele diria: observe, reflita, escolha como reagir. Vivemos em uma era de sobrecarga. Somos bombardeados por informações o tempo inteiro. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo quer a sua atenção. E nesse cenário, a nossa mente vai ficando cada vez mais frágil, inquieta, ansiosa. Estamos sempre conectados, mas cada vez mais distantes de nós mesmos. A comparação virou rotina, a frustração, um padrão, a exaustão, um estado permanente. Mas pare e pense. Quantas das coisas que te tiram a paz realmente estão sob seu controle? Você perde horas ruminando situações que talvez nunca aconteçam. Perde sono pensando no que os outros vão dizer. Perde energia tentando controlar o incontrolável. O estoicismo vem como um convite à lucidez. Ele nos ensina a parar de desperdiçar energia com o que não depende de nós. Nos ensina a voltar para o presente, a agir com intenção, a reagir com consciência. É como se ele dissesse: você não precisa calar o mundo. Você precisa calar a sua reação automática a ele. E é aí que o caos começa a perder a força. Lições estoicas para o dia. Pratique a dicotomia do controle. Pergunte-se: isso depende de mim? Medite sobre a morte. Memento mori. A consciência da morte nos ajuda a valorizar a vida. Negatividade. Premeditativo malorum. Prepare-se mentalmente para os obstáculos. Aceitação do presente. Amor fati. Ame o que acontece. Não apenas aceite, mas abrace. Disciplina da percepção. Não é o evento em si que nos perturba, mas o julgamento que fazemos dele. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Epicteto. Exemplos práticos como aplicar hoje. Exemplo 1. Como lidar com críticas usando o estoicismo. Exemplo 2. Como responder à ansiedade com a dicotomia do controle. Exemplo 3. Como aplicar o memento mori para viver melhor. O estoicismo não é teórico. É uma filosofia de ação. E para começar a silenciar o caos interior, aqui vão 5 lições estoicas que você pode aplicar hoje. Primeira lição: dicotomia do controle. Sempre que algo te incomodar, pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com sabedoria. Segunda, memento mori. Lembre-se da morte. Parece sombrio, mas é libertador. A consciência da finitude nos ajuda a focar no que realmente importa. Nos livra do apego ao que é supérfluo. Terceira, premeditação dos Meila. Imagine os obstáculos antes que eles cheguem. Não é pessimismo, é preparo emocional. Assim, você sofre menos por surpresas. Quarta, amor fati. Ame o destino. Aceite o que acontece como parte do caminho. Mesmo as dores trazem lições. Não lute contra o fluxo da vida. Aprenda a navegar com ele. Quinta, disciplina da percepção. Você não controla os eventos, mas controla como os interpreta. Sua mente é o filtro. Aprenda a limpá-lo e o mundo se tornará mais leve. Essas não são ideias para decorar. São práticas para viver. Experimente por um dia. Você vai se surpreender com a diferença que isso faz. Transformação pessoal com o estoicismo, a filosofia como ferramenta de autoconhecimento, a prática do journaling estoico. A mudança não acontece de um dia para o outro, é diária, intencional e silenciosa. Você não precisa fugir do mundo, você precisa aprender a permanecer firme dentro dele. Você pode até não controlar o mundo ao seu redor, mas pode controlar o seu mundo interior. E isso é tudo o que você realmente precisa. Exemplos práticos como aplicar hoje. Agora que você já conhece os princípios do estoicismo, vamos à parte mais importante.
Como aplicá-los na prática? Porque, sim, a filosofia só se torna real quando sai da cabeça e entra na vida. Vamos imaginar a primeira situação. Você postou algo nas redes sociais e recebeu uma crítica agressiva. Seu instinto imediato é responder, se defender ou se irritar. Mas um estoico respiraria fundo, refletiria e se perguntaria: essa crítica é construtiva? Posso aprender algo com ela? Se sim, ótimo. Se não, ele ignora. Porque ele entende. Não controla o que os outros dizem, mas pode controlar sua reação. Resultado? Menos estresse. Mais paz. Segunda situação. Você sente ansiedade constante. Está sempre preocupado com o que pode dar errado amanhã, na semana que vem, no mês que vem. O estoico diria: traga sua mente de volta para o presente. Ele aplicaria a dicotomia do controle. Se o problema ainda não chegou, não vale sofrer antes da hora. E se chegar, você estará preparado porque terá cultivado calma, não desesperos. Terceira situação. Você perdeu algo importante. Um relacionamento, uma oportunidade, dinheiro. É fácil cair no lamento, no porquê comigo. Mas Marco Aurélio diria: perda não é nada além da mudança. E mudança é a lei do universo. Um estoico olha para a dor e pergunta: o que posso aprender com isso? Ele transforma sofrimento em sabedoria e esses exemplos mostram que o estoicismo não é um manual para evitar problemas. É uma bússola para atravessá-los com dignidade. Cada pequena atitude diária, escolher o silêncio, respirar antes de reagir, refletir antes de julgar, é um passo rumo a uma mente mais firme, mais leve, mais sua. Transformação pessoal com o estoicismo. Adotar o estoicismo não significa virar um robô sem emoções. Significa se tornar alguém que entende suas emoções e não é dominado por elas. É uma transformação silenciosa, mas profunda. Essa filosofia não vai te tornar frio, mas sim consciente. Você passa a viver com mais intenção, com mais clareza. A mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de reflexão. Um estoico começa o dia com um ritual simples. O que posso controlar hoje? Talvez ele escreva isso em um diário. Talvez medite 5 minutos. Talvez apenas respire fundo antes de abrir o celular. Mas o ponto é, ele se prepara para viver, e não apenas reagir. Dessa transformação acontece devagar. Não é algo que você conquista em uma semana. É como musculação da alma, exige repetição, prática, disciplina, mas os resultados são reais. Mais equilíbrio, mais presença, mais força interior. E mesmo quando a vida te sacode, porque ela vai sacudir, você não se quebra. Porque suas raízes estão fundadas em algo sólido. Você não se desespera, você observa, compreende, eite com serenidade. O estoicismo te ensina que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, nem o mundo, está em dominar a si mesmo. E quando você faz isso, o caos lá fora continua, mas dentro de você o silêncio reina. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, compartilhe com alguém que também precisa silenciar o caos interior. E, se você quiser mais vídeos sobre filosofia prática, autoconhecimento e equilíbrio emocional, se inscreva no canal agora. Deixe um comentário dizendo: sou aprendiz do silêncio, para eu saber que você chegou até aqui. E lembre-se, o caos externo não define sua paz interna. Se alguma parte desse vídeo tocou você, se alguma frase fez sentido, se, por um instante, você sentiu o peso da sua mente ficando mais leve, então compartilhe isso com alguém que também precisa silenciar o caos interior. Talvez um amigo ansioso, alguém passando por um término, ou alguém que só precisa respirar em meio à confusão. E se você quiser continuar essa jornada de autoconhecimento e filosofia prática, se inscreva no canal agora. Aqui a gente fala de mente, alma, disciplina, liberdade. E você é muito bem-vindo nesse caminho. Deixe aqui nos comentários a frase: sou aprendiz do silêncio. Assim eu vou saber que você chegou até o fim e que está pronto para viver com mais presença, mais intenção, mais estoicismo. Esse é só o começo. A sua transformação não precisa ser barulhenta. Ela só precisa ser real. A vida nunca vai ser 100% tranquila. Ela vai continuar imprevisível, intensa, cheia de altos e baixos. Mas você pode ser alguém que caminha com firmeza, mesmo quando o chão parece instável.
O estoicismo não elimina as tempestades. Ele te ensina a andar na chuva, de cabeça erguida, a sorrir mesmo sem motivo, a ser grato mesmo sem ter tudo, a agir com propósito mesmo quando tudo em volta parece sem sentido. Talvez você nunca consiga silenciar o mundo, mas você pode aprender a silenciar sua reação ao mundo. E, nesse silêncio, você vai encontrar algo que estava sempre aí. Você mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá. Viva com intenção. Viva com coragem. Viva com o estoicismo. O estoicismo não é sobre resistir à vida, mas, sim, sobrevivê-la com intenção, presença e coragem. Silencie o barulho. Escute a sua essência.